Olá, uma satisfação tê-los aqui. Me chamo Eric, serei seu instrutor nesse tema tão interessante que é a automatização de processos. Não podemos iniciar o nosso tema propriamente sem envolver algumas ferramentas para facilitar o mapeamento e a identificação de oportunidades de automação. Existem diversas ferramentas na cultura mundial. Por exemplo, Six Sigma, Lean Mindset. Há quem utilize ainda metodologia Agile para isso. Mas no nosso tutorial iremos utilizar algumas ferramentas da metodologia Lean. Pelo menos a nossa intenção aqui é plantar sementes que deixem vocês curiosos para que vão atrás desse conhecimento e aprofundem. E aí sim, unindo o conhecimento das ferramentas que vão ajudá-los a mapear os processos, mais o conhecimento das ferramentas de automação, será possível que nós tenhamos sucesso nessa jornada de automatização de processos, que ela realmente fique descomplicada. Bom, introduzindo um pequeno tema a vocês, eu gostaria de falar rapidamente sobre o Lean Mindset, né? A metodologia Lean ou a metodologia enxuta. É uma metodologia que surge no Japão pós-guerra, pela indústria da Toyota, no qual eles se viam numa situação crítica, com pouco material, pouca mão de obra especializada e havia a única saída era que eles deveriam reduzir o máximo possível dos desperdícios e aumentar a qualidade dos produtos. O Japão teve sucesso em implementar diversas ferramentas e diversas iniciativas para isso. E eu trago aqui apenas algumas dessas iniciativas que vão fazer parte do dia a dia de vocês na jornada de automatização de processos. Elas não estão em ordem de interesse ou ordem de valor, todas elas são muito importantes e cada uma delas tem a sua função no seu determinado papel. Por exemplo, quando nós falamos de Kaizen, ele se refere à melhoria contínua, que significa mudar para melhor. É basicamente explorar um processo, mapeá-lo de ponta a ponta e sempre se questionar o que é possível fazer melhor, mais rápido e com mais qualidade. Pokayoke é o tipo de dispositivo que, uma vez implementado, faz com que ele fique à prova de erros. E o que significa? Significa pequenas iniciativas dentro de um projeto que vão nos orientando caso haja erro. E nesses momentos nós podemos parar o que nós estamos fazendo, focar e tratar o erro, de maneira que o processo continue fluido e não pare, não se torne um gargalo. O PDCA, que é muito conhecido, é basicamente o seu nome vem das letras que compõem planejar, fazer, do, verificar, check e ação, act, onde você vai estabelecer o seu plano, qual é o planejamento que você precisa tratar, aquela causa raiz, aquele problema, executar essas iniciativas, verificar se elas estão surtindo efeito e ajustar as suas ações para que o seu plano seja sempre o tratar as iniciativas e tratar o problema na causa raiz. O relatório A3, que é basicamente um somatório de todas as ferramentas que você vai utilizar, é nele onde você mapeia os problemas de ponta a ponta, elevando quem são os responsáveis pelo processo, definindo qual é o problema, quais são as métricas do sucesso, por exemplo, quais são as métricas que vão nos dizer se esse projeto vai ter sucesso ou não, quais são as ações que nós
pretendemos implementar para que tenhamos sucesso. E através do relatório A3 você orienta o time com um plano de ação, executa, checa para verificar se as ações estão surtindo efeito, ajusta o pacing, a comunicação com os stakeholders e caso você tenha sucesso, você celebra e mantém essa solução orgânica. Tão importante quanto todas as ferramentas que a gente acabou de falar rapidamente é mapear o fluxo de valor. O Lean Mindset, né, a metodologia enxuta, ela foca exatamente nisso, em mapear e agregar valor, eliminar o desperdício improdutivo. Né? Quando você fala em desperdício de tempo, você pode encontrar desperdícios de tempo que são improdutivos, aqueles que não agregam valor nenhum e não são úteis para a cadeia produtiva da empresa, ou algum desperdício de tempo que ele é produtivo e aqueles que são úteis. Por exemplo, pensando em inovação de produtos, quando você precisa testar novos produtos, pensar e com o time ali sobre novos produtos ou métodos novos de apresentar um determinado produto no mercado, você vai investir algum tempo e muitas vezes pode ser que você não tenha sucesso. É um desperdício de tempo, né? É uma fatia de tempo que foi investida ali e não teve sucesso, mas para a inovação é crucial haver esse tipo de investimento de tempo. Então, o Lean não é necessariamente cortar todo tipo de desperdício. Existem alguns tipos de desperdício de tempo que são produtivos e são úteis para a empresa. Né? Mas agregar valor, esse é o grande destaque que eu faço aqui. Então, antes da gente começar o nosso papo de automação, valeu a pena aqui falar sobre rapidamente ferramentas que vão nos ajudar a mapear processos e a estabelecer controles para que possamos identificar se as nossas iniciativas de automação estão surtindo efeito ou não. Tá bem? Muito obrigado. Vejo vocês na próxima. Olá, novamente falando com vocês sobre agora automação propriamente. Nós escolhemos a ferramenta líder de mercado em automação de rotinas manuais para falar do nosso tutorial. O Alteryx é uma ferramenta self-service, onde o usuário tem inúmeras possibilidades de pequenas ferramentas para que sejam agregadas em conjunto de maneira lógica para que a rotina manual seja efetuada dentro do ambiente e propicie o arquivo analisado. Então, existe até um testemunho da Coca-Cola, uma grande empresa, dizendo: "Eu simplesmente não consigo fazer meu trabalho sem o Alteryx, nem gostaria de fazê-lo." Por quê? Né? Por que teve grande benefício? Uma vez que você implementa uma ferramenta focada em redução de atividade manual, o principal benefício é que o corpo de funcionários trabalhando em análise aumenta. Esse trabalho manual que não agrega valor dá espaço a um aumento de investimento de tempo em evolução da análise, fazer mais e melhor, de maneira refinada, onde o profissional pode aprender mais sobre aquele processo, uma vez que ele vai possuir mais tempo para poder se aprofundar naquele conhecimento. Além desse benefício, que é muito significante, você tem também estudos apontando a baixa rotatividade, ou seja, empresas onde a carga de trabalho manual é reduzida e a carga analítica é elevada,
faz com que os profissionais tenham um maior interesse na empresa e uma adesão, né? Queiram menos sair em outras rotações e pertencer ao corpo daquela empresa, porque o conhecimento daquele momento ali está fazendo muito sentido para o profissional. Então, são vários os benefícios possíveis aqui, poderíamos falar ao longo de várias horas sobre isso, mas eu gostaria de ressaltar que o Alteryx Designer, né, o Alteryx, ele é uma ferramenta de análise de dados, self-service, onde você, usuário, vai estabelecer sua lógica, e free code. Você não vai ser cobrado, né? Não vai existir uma demanda para que você saiba uma linguagem de programação e execute vários scripts ou pequenos programas para ter a sua automação implementada. Não, não é esse o objetivo. Também eu vou falar rapidamente sobre alguns outros pontos interessantes. Essas ferramentas de análise de dados, elas foram originadas para trabalhar com um grande volume de entradas, onde a parte de ciência de dados e aprendizado é inserida, é instituída dentro do fluxo de trabalho pelo usuário, ou seja, o desenhista ou designer vai estabelecer a sua lógica e a saída de dados ela pode ser múltipla. Eu posso sair os dados em arquivos, em dashboards, que são basicamente panoramas interativos ali e visuais, né? A gente tem uma outra opção que não apenas o RPA ou RPA, que é basicamente Robotic Process Automation. Aqui nós falamos de Analytic Process Automation. E o que seria, né, essa automação de processos analíticos? Seria combinar todas as fontes de dados possíveis de uma determinada área ou de uma determinada empresa, com lógicas variadas que façam sentido para extrair arquivos já analisados utilizando a inteligência escrita do analista. Ou seja, você consegue estabelecer os passos da sua análise e deixar programado dentro do ambiente do Alteryx a sua pré-análise. Isso dá um ganho de tempo muito significante. Imagine que para você chegar a ter o seu papel de trabalho analisado, você extraiu ele de alguma fonte. Muitas vezes você teve que trabalhar, ou seja, investir algum momento ali, minutos ou até mesmo horas, para fazer aquele papel de trabalho ficar formatado da maneira ideal para que você siga a sua análise. Toda essa parte que eu mencionei até agora é o foco, né? É onde o Alteryx se encaixa, reduzindo o trabalho manual e possibilitando que você aumente o foco na sua análise. Então, a seguir vocês vão acompanhar comigo o ambiente em si, mas antes, só alguns comentários. Nós vamos fazer uma avaliação gratuita da ferramenta, onde basicamente vocês vão preencher esse formulário com seu nome e e-mail e extrair a aplicação. Vão basicamente dar um double clique nessa aplicação e apenas apertar o botão próximo ou next. E nisso será possível em alguns minutos utilizar a ferramenta. Então, era isso por agora e a seguir vocês acompanham comigo o ambiente em si. Olá, aqui vocês acompanham comigo a aplicação já aberta, né? Ele acabou de instalar e abriu o ambiente. Vou falar com vocês rapidamente de 4 itens desse ambiente para que fique fácil o nosso entendimento aqui ao longo do tutorial. Basicamente, na parte de cima nós temos a caixa de ferramentas ou paleta de ferramentas.
ela envolve aí diversas cores, né? Lembrando uma aquarela, por isso tem esse nome. Cada conjunto de ferramentas aqui está agregado de acordo com a sua funcionalidade e foi dado, além de uma aba, uma cor específica a elas. Por exemplo, em verde vocês vão encontrar as ferramentas de entrada e saída de dados, o que significa que todos os arquivos ou todos os dados vão entrar através de uma ferramenta de entrada, por exemplo, em Input Data. A gente vai utilizar o Input Data para colocar um arquivo Excel dentro do ambiente. Ou Browse, que vai fornecer a visibilidade daquela etapa do processo. Vai ficar muito visível quando a gente começar a utilizar. Ou Output Data é quando você quiser, por exemplo, no seu fluxo de trabalho, salvar um arquivo, por exemplo, em Excel, nós vamos utilizar o Output Data. Ponto importante para lembrá-los é que aqui na paleta de ferramentas, você pode abrir um exemplo da função de cada ferramenta. Então, cada uma delas está carregado com um exemplo de autoajuda para facilitar o entendimento, além da sua descrição básica, tá bem? Então, vamos seguir aqui. Em preparação de dados, vocês vão encontrar todas as ferramentas que simulariam as suas ações no arquivo em Excel, por exemplo. Então, aqui nessas ferramentas vocês vão encontrar a possibilidade de executar filtros, inserir fórmulas, limpeza de dados, seleção de amostras, eliminação de dados duplicados, entre outros, mas os principais pontos seriam esses. Na família roxa, em Join, são as famílias para combinação de banco de dados. Basicamente, é um nome bonito para dizer uma família de VLOOKUPs ou PROC-V, porque é exatamente isso que você faz quando você executa um PROC-V ou um VLOOKUP, né? Você está puxando uma referência de uma tabela para uma outra tabela com base numa chave comum nas duas tabelas. Então, esse é o raciocínio para essa caixa de ferramentas de combinação de dados aqui. Parse seriam conversões, ou seja, eu quero um exemplo bem fácil, eu quero converter a data que vem do formato do sistema para um formato mais amigável. Eu vou fazer uma conversão, eu vou utilizar sempre uma ferramenta de caixa de parse. Transformação de dados. É bem importante também. Aqui você vai utilizar as ferramentas, vai encontrar ferramentas para pivotear dados de uma tabela, né? Pivotear é basicamente girar os dados, por exemplo, eu tenho uma coluna e eu gostaria que essa coluna fosse as linhas da minha tabela e as linhas da tabela virassem uma coluna. Então eu estou girando as referências dentro da tabela, isso é pivoteamento. E também a principal ferramenta, a Summarize, para criar tabelas mesmo, tabelas consolidadas, resumidas dali do seu banco de dados, de acordo com as referências que você inserir. A gente vai falar sobre ela bastante, nosso tutorial vai ficar bem visível. Fora essas ferramentas que eu comentei, eu ainda vou falar um pouquinho sobre documentação e algumas outras, mas bem rapidamente. Documentação de dados, essa ferramenta aqui, ela é super importante para a gente garantir que o conhecimento e o benefício da nossa automatização se perpetue. Imagine que uma determinada pessoa desenvolva diversas automações em sua empresa e que os benefícios sejam bem acentuados e relevantes. Porém, essa pessoa ela é promovida, ela muda de país, ela pode até encontrar uma outra alternativa no mercado de trabalho. E se não houver o conhecimento documentado, o passo a passo visível e fácil de acompanhar, existe o risco de todos esses benefícios se perderem. Então eu ressalto para vocês a importância de, ao fim de uma automação, a documentação
do processo, para que a transferência de conhecimento seja facilitada. Dito isso, eu ainda vou citar outras oportunidades dentro do Alteryx. Nós temos módulos para Machine Learning, que é basicamente conhecimento de dados, onde a gente pode criar inteligências artificiais ali e automatizar análises complexas. Test Mining, que seria extração de dados e limpeza de dados dentro de, por exemplo, extrair dados de um PDF, de outros tipos de documentos, como imagens, por exemplo, o texto de uma imagem. Então, isso é uma possibilidade do Alteryx. Essa parte de investigação de dados, análise preditiva e toda a parte de estatística também fazem parte do core do Alteryx. Então, toda essa parte de prever, utilizando regressão linear, análise temporal, está dentro, existem módulos específicos no Alteryx para fazer esse tipo de análise. Bem, aqui vocês acompanharam comigo a paleta de ferramentas e a gente viu diversas. Eu ainda vou comentar sobre a aba de configuração, ou seja, aqui nós configuramos as nossas ferramentas. Então vocês vão ver que cada ferramenta que eu colocar aqui, ele vai abrir um menu de configuração que eu preciso satisfazer para que a minha ferramenta possa ser utilizada, tá bem? Então, pensou em configurar as suas ferramentas, a gente vai utilizar o menu de configuração. Aqui onde vocês viram as mensagens em vermelho, assim que eu coloquei e ele sentiu falta dos dados, veja que ele reclamou aqui, esse aqui é o nosso menu de resultados. Ele vai dizer para a gente exatamente isso. Qual é o status atual da ferramenta ou do fluxo de trabalho e se o fluxo surgiu, né, se o fluxo teve efeito e resultou em um produto, ele vai nos mostrar aqui as colunas todas ordenadas da nossa análise aqui. Então aqui a gente vai ter um preview, uma pré-vista da nossa análise, tá bem? Então, e faltou falar do mais importante, que é o quadro branco. No quadro branco, é basicamente onde nós vamos desenhar o nosso fluxo de trabalho, agregando, né, ligando diversas ferramentas para que nós possamos executar a nossa automação. Só aqui para ficar bonitinho, pronto. Então, aqui no quadro branco é onde nós vamos ligar as nossas ferramentas. Vejam que todas elas são drag and drop. Eu basicamente arrasto para o quadro branco e todas elas já estão prontas para funcionar. Não é necessário nenhum conhecimento avançado em programação para que a gente consiga ter sucesso aqui. Só ressaltando esse grande benefício, né? Que não é necessário ter um conhecimento técnico. Perfeito. Agora nós vamos seguir para o nosso tutorial em si, onde nós vamos falar de 3 casos de automação de reportes da perspectiva contábil, tá bem? São 3 relatórios da perspectiva contábil, de escritórios contábeis, que nós vamos automatizar. Então, acompanhem comigo. Muito bem. Então aqui nós temos um fluxo de trabalho que eu já desenhei para vocês, mas nós vamos acompanhar etapa a etapa aqui para que vocês aprendam a lógica por trás do processo e acompanhem comigo o benefício desse processo. Veja comigo que o processo todo desenhado roda em 6 segundos, ou seja, ele demora 6 segundos para me apresentar o produto final. Vamos verificar qual é. Bom, lembrando então o que nós dissemos anteriormente, através de uma ferramenta da cor verde, os dados podem ingressar no nosso ambiente. Então aqui eu usei uma ferramenta chamada Text Input.
Basicamente, eu escrevi dentro do Alteryx, ou eu poderia utilizar o input data, clicar na orelha, ir em Files. Se eu estiver utilizando planilhas de Excel para orientar meu trabalho, eu clico em Excel e procuro o arquivo que eu estou utilizando, por exemplo, depreciação aqui, e aí ele vai me dar a possibilidade de utilizar a aba do arquivo, vai mostrar para mim um preview desse arquivo, ou seja, todas as colunas e as primeiras 100 linhas que compõem esse arquivo. Tá bem? Eu escolhi utilizar aqui o texto input apenas por praticidade, porque eu abri o arquivo e dei um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Mas vamos pensar na lógica, em toda a parte do fluxo que automatizou o processo, né? Acompanhe. Eu liguei a nossa ferramenta de entrada com uma ferramenta chamada Select. Essa ferramenta de dados, ela é singular, né? Ela é muito importante porque ela nos permite ver todas as colunas que compõem o nosso arquivo original, o tipo de dado que compreende essas colunas, e eu ainda poderia renomeá-las, se fosse o caso. Por tipo de dados, eu quis dizer que entre o espaço entre byte e double são formatos numerais, ou seja, valores que eu posso utilizar em contas aritméticas. Entre string e VW-string são elementos textuais. Entre date e datetime são elementos temporais, são datas e horários, ou datas e horários. Spatial é áreas e volumes. E só faltou o booleano, que o booleano é o nosso clássico verdadeiro e falso. Basicamente 0 ou 1 para verdadeiro e falso. Bem, eu utilizo o select depois de várias ferramentas justamente para eu sempre ir acompanhando como está acontecendo o cálculo e se eu desejo eliminar alguma coluna do meu arquivo final. É uma limpeza de dados, para os dados não ficarem repetidos. E também melhorar a projeção do produto final, tá bem? Então, vocês vão acompanhar comigo em todos os fluxos, que depois de algumas ferramentas, eu sempre coloco um select. Isso é uma best practice que eu sugiro a vocês. Vocês vão ter sempre o domínio do dado para decidir se vai ou não levar algumas colunas, se vai ou não renomear algumas colunas ou converter alguns campos. Legal. Voltando rapidamente, então, o que nós temos aqui? Olhando no resultado, a gente vê que foram fornecidos informações de dados sobre alguns itens para cálculo de depreciação. Então, a gente está falando de ativo imobilizado de uma empresa, o valor de aquisição desses itens. Aqui ainda foi dividido a data de aquisição como 1 de janeiro de 2020 e a taxa de depreciação deveria ser 10% ao ano. O nosso intuito é fazer um relatório que traga ali o estudo da depreciação anual. Então, embora a gente esteja em 2021, eu quero ver ali um mapa da depreciação de 2020, como se nós estivéssemos fazendo uma auditoria ali do ano passado nessa empresa. Legal. Bom, observando os dados, eu poderia simplesmente aplicar fórmulas e trazer o valor de depreciação para essas 4 linhas. Mas algo me chama a atenção. Eu tenho o valor da nota fiscal e o valor do item. Pode ser de bom grado pegar essa linha e quebrá-la para que eu possa ter a referência da nota fiscal e a referência do item. Dependendo do volume de itens que eu tiver, isso pode ser de grande utilidade. Então, o que eu pensei em fazer?
Eu utilizei uma ferramenta de parse que é nada mais nada menos que aquela função do Excel de texto para colunas e disse para ele utilizar o espaço como guia para criar novas colunas. Aí todas as colunas filhos da coluna mãe, da coluna pai aqui ou mãe, dados, ele chamou de dados 1, 2 e 3. Interessante. Então aqui eu tenho o valor de nota fiscal e o valor do item já segregados. É por isso que neste select eu renomeei para número de nota fiscal, né, o NF aqui, e chamei essa coluna de item. Fiz uma limpeza de dados no valor de aquisição. Acompanhem comigo. Essa ferramenta aqui chama Data Cleansing. Ela serve para limpar dados. Muitas vezes vocês extraem dados do sistema e se deparam com espaço em branco, pontuação em lugares equivocados, letras onde você esperava encontrar valores. Então, essa ferramenta ela foi idealizada para que seja possível eliminar esses casos. E aí o que eu fiz? Na coluna de valor de aquisição, eu limpei espaços em brancos e quebras, por exemplo, se tivesse algum resquício de poluição do sistema, né? Aquelas arrobas, cifrões aqui, ele limparia também. É uma outra best practice que eu executo todas as vezes que a gente for fazer algum tipo de trabalho num banco de dados, que o valor veio direto do sistema, faz bem dar uma limpada para você eliminar ali chances de ter algum caractere que possa prejudicar o seu cálculo. Novamente, eu agrego um select para verificar que como os itens, perdão, como as linhas estão sendo apresentadas. E aí está um pouco diferente já, você pode ver NF tem valor de aquisição, e aqui o original era apenas 2, agora eu tenho 3. Perfeito. Então agora, o que nos resta para chegar naquele reporte de depreciação? Estabelecer a utilização de fórmulas. Neste item, eu peço a atenção de vocês, porque essa ferramenta que nós vamos falar rapidamente é a ferramenta mais importante do Alteryx, no meu ponto de vista. Muitas ferramentas são importantes, as de entrada de dados, aquelas que permitem que você maneje o seu banco de dados, mas a ferramenta fórmula, ela é responsável pela aplicação de fórmulas simples e complexas no seu papel de trabalho. Então, muitas vezes você tem que fazer ajustes, pequenas multiplicações, mas em alguns casos, na sua análise final, você acaba fazendo grandes ifs, que são condicionais, fórmulas complexas para que você tenha ali a validação daqueles valores. Então, todos esses casos complexos e também os fáceis, vocês vão implementar no seu fluxo de automação através da ferramenta Fórmula. Ah, ótimo que você falou isso, mas como que faz? Você nasceu aprendendo a fazer as fórmulas e pode passar esse conhecimento para a gente? Como é que fica? Excelente ponto para quem estiver acompanhando comigo. Claro que a gente não aprendeu, né? Não nasceu aprendendo. Então, aqui a ferramenta é muito legal, o ambiente do Alteryx, porque em funções vocês têm aqui todas as fórmulas possíveis de serem utilizadas. Quando vocês descansam o mouse em cima de uma dessas, aparece uma caixa mostrando para vocês, né, a primeira descrição, uma descrição high level dessa fórmula, e embaixo uma descrição prática de qual é o intuito da fórmula. Então você pode ver, por exemplo, retornar o valor absoluto, o maior valor numérico menor que x e assim por diante, tá bem? Então, aqui vocês conseguem desenhar todas as fórmulas que forem necessárias e ele tem uma
facilidade interessante com o próprio Excel. As fórmulas não são tão diferentes. É claro que por uma questão de patentes vocês não vão encontrar o PROC-V ou o VLOOKUP aqui, mas nós temos ferramentas próprias para isso, tá bem? Então, o que a gente fez aqui? Ó, a taxa de depreciação. Para você chegar a calcular a depreciação, a gente simples, que é o nosso exercício, a gente precisa elaborar a taxa, basicamente o que vocês fariam no Excel ou no papel mesmo. Agregamos essa coluna. Eu poderia também, e aí foi de propósito isso, eu poderia colocar aqui todas as outras fórmulas desta outra ferramenta fórmula aqui. Por que eu não coloquei? Justamente para ressaltar a vocês que eu posso criar automação com uma liberdade muito grande. Eu posso criar com várias ferramentas agregadas, uma para cada fórmula, ou eu posso fazer com que uma ferramenta compreenda aí inúmeras fórmulas que vão ser independentes umas das outras, ou até, por exemplo, um teste. Vejam aqui em cima que eu tenho a fórmula, a nova coluna chamada taxa de depreciação. Se a minha coluna subsequente tivesse por objetivo utilizar a taxa de depreciação, eu já poderia fazer com que a nova fórmula, o teste, fizesse uma conexão com essa fórmula aqui. Mas se eu não quisesse fazer essa conexão, eu quisesse fazer uma conexão com outro valor, nada me impediria. Elas são independentes ou podem ser interdependentes. Depende da minha lógica. Bom, aqui eu fiz a minha formulinha matemática apenas para chegar no percentual da taxa. Olha que interessante. Aqui eu calculei para o ano todo a depreciação simplificada, né, o valor da aquisição vezes a taxa para cada mês do ano. E aí, aqui no resultado, vocês acompanham comigo, eu já tenho aqui o mapa deste cálculo que foi feito em cima do valor de aquisição. Estaria já bem se eu quisesse entregar desta maneira, mas é muito recorrente para esse tipo de relatório existir uma linha de subtotal para colunas e uma linha de subtotal para linhas. O que significa que a coluna vai somar a depreciação periódica do mês, certo? E o subtotal da linha vai me mostrar os valores da depreciação pelo item. Então, eu tenho a depreciação anual pelo item somadas nas linhas e nas colunas ali a periódica. Legal. Bom, aqui eu vou desflagrar o valor da aquisição, vou dar um Run. A gente está utilizando uma ferramenta chamada adicionar subtotais. É uma ferramenta de transformação. Basicamente, o que a gente faz? A gente tem que apenas dizer para ela quais são as colunas que a gente deseja que ela adicione o subtotal, falar que a gente quer o subtotal por linha e por coluna, e aí a gente vai ter a saída, né, o relatório final, desta maneira. Então, aqui eu tenho o valor total dessa depreciação que correu, certo? E na linha de baixo eu tenho o subtotal do período, ou seja, em janeiro foi 251, fevereiro também, assim por diante, e na linha é o valor por item depreciado. Esse relatório aqui ele já está automatizado desse jeito. O que eu poderia fazer ainda para aumentar o benefício? Eu poderia conectar a minha ferramenta de entrada direto do sistema, para que ele puxasse as informações dos itens de ativo imobilizado do sistema.
Ou então, através da ferramenta de Input Data, né? Se eu fizesse assim, imagine que a gente está trabalhando com o endereço de uma pasta. Então ele foi até a minha pasta Downloads, onde está o arquivo, e eu tenho interesse de rodar esse arquivo aqui semanalmente ou mensalmente. Então, semanalmente ou mensalmente, eu colocaria nessa pasta a versão mais recente do arquivo. O Alteryx teria acesso, né? Esses fluxos aqui eles podem ser programados para rodar diariamente, mensalmente, semanalmente. Então, o Alteryx, uma vez que vocês configurarem ele para rodar mensalmente ou diariamente, ele pegaria o novo arquivo, estabeleceria, aplicaria a lógica desenhada por nós e providenciaria o relatório. Esse relatório ele poderia ainda enviar por e-mail ou salvar numa outra pasta, tá bem? Uma pessoa levaria alguns minutos para poder fazer esse relatório com uma amostra tão pequena. Se a amostra fosse maior, seria um elemento interessante de comparação. Mas imagine que uma pessoa levou alguns minutos. O Alteryx levou 5 segundos para providenciar essa visibilidade. Foram 5 segundos. Então essa atividade manual, ela foi mitigada ao máximo para que eu já tivesse a minha análise. A partir daqui, eu já posso pegar esse relatório e enviar para a auditoria ou enviar para o time de stakeholders interessado aí para acompanharem a depreciação aí dos itens, tá bem? A seguir, os próximos exemplos, tá bom? Olá! Então, neste exercício, nós vamos falar sobre reconciliação de inventário, um ponto essencial de grande importância para as empresas, que consiste basicamente em bater as informações que estão cadastradas no seu ERP, no seu sistema de gerenciamento, versus as informações físicas do seu armazém. E assim verificar os possíveis ajustes que devem ser feitos no ERP e ou no armazém, para que no final você tenha o inventário de maneira sadia e organizada para reporte, né? Então, como que nós elaboramos essa automação? Basicamente, nós ligamos o arquivo de entrada, seria um Excel, e escolhemos a aba do sistema, que eu deixei SAP, um sistema muito utilizado. Fizemos o mesmo para o arquivo de reconciliação de inventário, mas do lado do armazém. Tendo esses dois relatórios, basicamente o que nós precisamos fazer é chocar, né, contrastar um ao outro e verificar as principais divergências, se existirem, claro. No nosso exemplo, nós temos 3 colunas: o item number, o custo unitário e a quantidade. Para SAP, para o armazém também. Temos item number, custo unitário e quantidade. Muito bem. Então, acompanhando comigo, eu já liguei o meu Select aqui para poder observar como esses itens estão se apresentando na base de dados. Se eu quisesse renomear alguma coisa ou fazer algum tipo de conversão, seria nesse momento. E o que nós pretendemos fazer, né? Como é uma base extensa, são diversas linhas e a gente tem só as primeiras 100 linhas aqui, existe a chance de que o número 1 tenha mais ocorrências, ou qualquer outro número, ou vários números se apresentem várias vezes. Para que essa duplicidade não nos prejudique, nós vamos utilizar o Summarize, que é basicamente um consolidador de dados. E o que nós vamos fazer?
nós escolhemos aqui agrupar os dados por item, ou seja, se eu tiver mais de um item, ele vai somar essas linhas e vai me apresentar um valor consolidado. E ele vai somar, né? Ele vai somar o valor de custo e de quantidade. Se eu tiver várias linhas de itens, ele vai somar esses custos e essas quantidades. E no final eu vou ter um relatório consolidado. Muito bem. O mesmo foi aplicado para o armazém. Vou agrupar pela referência-chave que é o item. Interessante. O próximo passo, depois que eu tenho o relatório consolidado, é a possibilidade de executar um VLOOKUP ou comparar esses bancos de dados. Note aqui que eu utilizei 3 referências, mas vamos verificar como se dá o resultado caso a gente não tivesse comparado, tá bem? Então eu vou pedir para correr. Antes eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre a ferramenta. Esse Join, que é uma ferramenta de combinação de dados, basicamente ele faz VLOOKUPs, ele nos apresenta os dados segundo o diagrama de Venn aqui. Então, na intersecção apresentada pela letra J, ele vai nos apresentar tudo o que cruzou na base de dados, ou seja, todos os dados que você tem correspondentes do lado esquerdo e do direito. E nas outras abas, nos outros extremos, você vai ter justamente o oposto. Os dados presentes de maneira isolada em cada uma das bases, ou seja, os dados apenas da base do esquerdo e os dados apenas da base do direito. Esse tipo de reconciliação ele ajuda muito. E para um exercício de combinação de dados, para uma reconciliação de inventário, ele é fundamental. Vamos verificar qual foi o output? Ou seja, eu já pedi para ele correr, bastaria que a gente clicasse agora nas orelhas aqui e escolhesse. Por exemplo, na letra L de esquerdo, tudo que tiver no sistema foi combinado. Eu não tenho nada isolado. E o mesmo deveria ser para o armazém. Isso. Então veja que no armazém também não foi nada, não existe nada isolado. E todos os itens se combinaram. Significa o quê? A boa notícia é que todos os itens que eu tenho no sistema, eu também tenho no armazém. Não existem itens falsos, restos ou itens fantasmas em nenhuma das duas pontas. Isso é um indício de que o meu inventário está sadio. Ainda existem outras referências serem cruzadas, vamos ver? Por exemplo, o valor de custo unitário. Será que eu tenho divergências quanto ao que está cadastrado de custo unitário no sistema? Bom, nada apareceu. E no armazém, também nada. Significando que o cadastro de item por custo unitário faz sentido nas duas bases de dados. Então vamos testar a quantidade, também só por desencargo. E acabamos de verificar aqui que existe divergências quanto à quantidade, ou seja, os itens fecham entre si, né? Aqui foi 100%, o custo foi 100%, mas quando a gente analisou a quantidade, a gente encontrou divergências do lado do sistema e do lado do inventário. Então, existem itens que estão contrastando entre si. Essa reconciliação aqui, bem high level, ela já ajudaria bastante no plano de ação. Eu poderia dizer que todos os itens que combinaram, eles já estão reconciliados. Ou seja, eu não precisaria investir tempo nessa análise, porque tanto a base do sistema quanto a base do armazém estão coerentes. E eu trataria como pendências, por exemplo, pendência sistêmica, aquilo que ficou em divergência no sistema, e pendência física, aquilo que ficou em divergência no armazém. Utilizei as ferramentas fórmulas para atribuir um status.
Porque eu pensei em fazer o quê? A lógica aqui foi executar essa reconciliação e, através de uma coluna única, atribuir status que nos oferecessem ali um direcionamento lógico. Por quê? Tudo que for pendência eu preciso tratar. E aí, muitas vezes, são times diferentes que vão executar o tratamento dependendo da natureza da pendência. Eu poderia já enviar por e-mails é, aquelas pendências que forem interessantes para determinados times e drivar ali o meu ajuste final no sistema ou no armazém, né? Porque no armazém eu poderia ou não fazer ajustes nessas duas bases e verificar qual é o impacto no resultado da empresa dessa atividade, que é basicamente um inventário físico, né? Bom, uma vez que todas as bases estão conciliadas, atribuir uma coluna status de mesmo nome para cada uma das frentes ofertadas pelo join. O que eu preciso fazer? Eu preciso reunir novamente todos esses dados segregados. E para isso eu vou utilizar uma ferramenta chamada Union, que também é da família Roche. O Union, ele agrega dados, ele soma. Então, se aqui tivesse 20 fontes de dados ou 20 arquivos de Excel e eu quisesse combinar, porque esses arquivos têm as mesmas colunas, eu poderia tranquilamente colocar os 20 arquivos aqui e combinar esses 20 arquivos tranquilamente sem nenhum esforço. Aqui eu estou utilizando o Union para reagrupar, né, a minha conciliação, e aí eu teria a reconciliação. Um select, porque agora eu tenho aqui mais colunas. Ah, por que apareceu essas colunas com o prefixo right? Aqui no join, para evitar duplicidade de colunas, ele renomeia automaticamente quando ele encontra colunas de mesmo nome, tá bem? Eu mantive todos os dados da análise, justamente para que no papel de trabalho esteja facilitado ali para enviar para os times cobrando já a ação deles em cima de cada uma das pendências. E eu também pudesse apresentar de maneira categórica aquilo que está reconciliado numa apresentação final de exercício, por exemplo. Aqui eu utilizei a ferramenta Sorting. Como vocês podem verificar, é uma ferramenta de ordenação de dados. Eu posso ordenar de maneira alfabética do menor para o maior ou do maior para o menor. Apenas para a gente ter o status organizado de uma maneira mais limpa, né? Vocês podem ver como não estava seguindo uma ordem lógica limpa, né? Ele estava se misturando, então uma hora um, uma hora outro, não fica visivelmente agradável. Depois que eu apliquei o sorting, você tem ali os status segregados, ou seja, fica muito mais agradável você olhar dessa maneira. E o final, o nosso arquivo trabalhado, né? Que basicamente eu posso vir aqui e clicar nessa linha para abrir o meu arquivo Excel já trabalhado. Vejam aqui comigo. Essa aqui seria a reconciliação, onde eu poderia já, numa apresentação com a liderança, já falarmos sobre o que é pendência física, que precisa ser tratado no inventário, e o que é pendência sistêmica, que precisa ser tratado no sistema. E no final eu teria ali o ajuste do período no resultado para entregar para a liderança discutir se vamos ou não seguir. Esse relatório ele também está automatizado, ou seja, através do link, basta que eu sempre, antes de correr ou programar esse fluxo para correr diariamente, semanalmente ou mensalmente, substitua o arquivo pelo mais atual, ou seja, toda semana eu substituo pelo um atualizado, todo mês, e todo bimestre, enfim, todo período que eu desejar ter o relatório trabalhado,
basta que a minha fonte seja atualizada. Eu posso fazer isso de dois jeitos. Ou eu atualizo o Excel, ou no lugar do Excel, ao invés de usar arquivos em Excel, eu ligo direto com o banco de dados da empresa. E aí eu puxo essas informações direto do banco de dados, dinamizando aqui a tratativa de sistema. Então, uma vez que eu puxei isso por uma query de SQL, por exemplo, eu não preciso me preocupar em substituir o arquivo Excel original. A query vai rodar, pode rodar mensalmente, semanalmente, tranquilamente, do jeito que a gente desenhou ela, né? E a análise em si, que é o verdadeiro ganho do Alteryx aqui, essa análise será aplicada toda vez que a gente rodar esse workflow. Significa que neste ponto foi totalmente automatizado. Aqui eu já teria o arquivo, toda vez que eu rodar, eu teria o arquivo trabalhado. Eu ainda poderia, se fosse o caso, programar o Alteryx para enviar por e-mail. Seria ainda uma maior mão na roda, né? Assim que eu entrasse no trabalho, só abriria o e-mail ali com o arquivo trabalhado. Perfeito. Era isso sobre a nossa reconciliação de inventário. Vocês acompanham comigo o próximo exemplo. Olá, então aqui nós vamos falar sobre o nosso último exemplo, nosso último tutorial, que é basicamente o que? É a automação da criação de um aging, de uma reconciliação de clientes e quanto ao seu vencimento. Né? Então a gente vai analisar ali os valores que estão a vencer daquelas faturas, catalogá-las em buckets, né, em nichos grandes. O que eu quero dizer é de 0 a 30 dias, de 0 a 90 dias, por exemplo. E adicionar visualizações consolidadas, por exemplo, o aging pelos seus valores, o aging com os clientes e o banco de dados total. Seria essa uma boa reconciliação aqui do aging dos clientes. Então, através da ferramenta aqui de Input Data, lembram? A ferramenta de inserção de dados, nós inserimos o arquivo Excel de perdas de crédito. Perfeito. Se eu não quisesse trabalhar com um arquivo Excel, quisesse trabalhar com outra extensão, também seria possível. E também se eu quisesse ligá-lo direto ao sistema para agilizar a captura de dados, também seria possível. Porque, lembrem, eu posso programar esse fluxo para correr no período que eu desejar, mas do jeito que está, eu preciso também me educar para colocar sempre o arquivo fonte mais atualizado. Se eu ligá-lo direto ao sistema, essa automação vai correr de maneira independente e eu vou ter sempre o output final entregue para mim. Então, vamos ver como que fica a formação da lógica em si, que é esse quadrante, que é o que realmente importa para nós aqui. Bom, olhando como o arquivo é composto, eu tenho diversas colunas aqui que vão nos orientar de acordo com o estudo de clientes das faturas que nós temos. Nós temos a data de emissão, a data de entrega e vencimento. Lembrando que para correr de maneira coerente, a gente tem que levar em consideração o delivery, né? A prova de entrega, que é a data de entrega. Então, a partir do que nós entregamos ao cliente, que está valendo o vencimento dele, a obrigação dele conosco. Bom, aqui está o meu select. Aqui eu consigo ver todas as colunas de maneira sumarizada aqui do meu banco de dados, quanto aos seus dados, seus nomes e, se eu desejasse renomear algo, momento propício. O que eu fiz aqui? Esse filtro dessa ferramenta filtro que está aqui,
ele está filtrando o quê? Ele está excluindo da base de dados as linhas para quando o nome do cliente for nulo. Ou seja, se eu tiver alguma quebra de cliente aqui, alguma coisa que estiver errada sem nome, né, eu puxei do sistema e veio, às vezes o erro é sistêmico, mas veio sem nome aqui prejudicando o estudo, eu evito aqui agora. Então, se tiver alguma coisa nula aqui, ele vai evitar filtrar e a gente vai trabalhar em cima só daquilo que não é nulo, só daquilo que é base de dados mesmo. Bom, né? Basicamente eu configurei ela aqui para acontecer na coluna que eu desejava com a ordem que eu queria. Poderia fazer a cliente igual a alguma coisa, cliente diferente. Esses aqui são maior e menor, e o maior igual, menor igual. O nulo e o não nulo. Nós utilizamos o não nulo aqui para ser eficiente. Maravilha. Agora, acompanhem comigo o grande diferencial, né? O ponto do Age em si, da automação em si mesmo, que é a aplicação das fórmulas. Para eu poder calcular as fórmulas e verificar ali, quantos dias esse cliente deve a mim, eu criei uma coluna chamada Aging e utilizei essa fórmula que existe até no Excel mesmo, que é a DateTimeDiff. Aqui ele vai dar a diferença, né? Ó, vamos ver como ele se apresenta. Aqui, ó. DateTimeDiff. Então ele vai extrair o segundo, o DT2 do DT1 e vai me retornar o número inteiro, que é a diferença entre eles. Tá bem? Bom. E aí eu indico também ao Alteryx que eu quero saber em dias, né? Poderia ser meses, poderia ser anos. Mas o meu ponto aqui o escopo é dias. Então eu criei a coluna que vai definir ali quantos dias o título está pendente. E aí eu usei uma fórmula condicional bem característica do Excel mesmo, que é o if. Então o que eu fiz? Se o valor do aging for maior ou igual a 90, eu comecei a dar status. Então eu disse 90 dias. Se ele for superior a 91, menor que 180, eu atribuo os status do bucket aqui do aging. E o último é que se ele for inferior a 90, né? Eu comecei por 90, mas então tudo que for inferior precisava ficar no else. Mas a ideia aqui é justamente pegar a coluna do aging e utilizar ela como referência para atribuir os status aí desse relatório. Então, isso aqui, esses dois itens foram fundamentais para a gente chegar aonde estamos aí na parte da automação. Legal. Para eu poder escrever a fórmula, essa fórmula de aging buckets, eu coloquei rapidamente aqui uma ordenação para eu saber qual era o menor dia o prazo de vencimento comigo, ou seja, tem clientes que estão em dia, porque é 0, e tem clientes que estão há 600 dias me devendo. Para eu poder chegar nesses intervalos aqui, nesses status. Foi assim que eu fiz. Eu liguei o Summarize, verifiquei os status e a partir da ciência onde eu vi qual era o maior e qual era o menor, eu comecei a definir os status aqui. Isso me ajudou muito. Bacana. Uma coisa muito importante a se fazer, que as pessoas gostam muito e ajuda demais na parte de redução de atividade manual, é salvar análises diferentes, né? Eu tenho aqui
pontos da análise que estão diferentes, mas elas têm o mesmo tema, que é o estudo dos clientes. E eu queria salvar toda essa análise no mesmo arquivo Excel em diversas abas. Isso é super possível de fazer. Aqui a gente está utilizando uma ferramenta de desenvolvimento chamada Block Until Dawn. Cadê? Aqui, de desenvolvimento. E o que o Block Until Dawn faz? Ele basicamente vai receber os dados e aí ele vai levantar a mão, né? Ele vai dar um stop em ordem. Então ele levantou a mão, mas ele vai fazer com que o número 1 aconteça primeiro, o 2 em seguida, depois que o número 1 teve sucesso até o fim do seu fluxo, ele vai começar o 2, ele vai andar com o fluxo 2 até o fim, e aí ele começa o 3 até o fim. Então, desta maneira, é possível a gente salvar a nossa figura consolidada. Depois, ele salva esse consolidado, incluindo o nome do cliente, para a gente saber ali se o cliente, em qual situação ele se encontra. E, no final, ele adiciona os dados totais de todos os detalhes aqui no arquivo. Então, eu fico com a reconciliação completa. Além dos dados sumarizados, em dois níveis, né? Eu tenho o nível sem cliente e o nível com cliente. Eu tenho todos os dados trabalhados no mesmo arquivo Excel. Notem que para que isso ocorra, uma pessoa poderia gastar aí alguns minutos importantes do seu dia. O Alteryx, para essa rotina, consumiu menos de 2 segundos e providenciou a análise. Vamos abrir aqui. Acompanhem comigo. Aí eu tenho aquela visão macro, com os meus agents, com os meus buckets aqui, né, com os meus espaços. Eu tenho um nível abaixo daquele, que é com o nome dos clientes. Aí eu sei dizer para vocês, por exemplo, onde determinados clientes se encontram, em qual situação de past due, de dívida. E eu tenho todas as informações aqui. Inclusive, as duas que nós criamos no fluxo também estão aqui. Facilitando ali alguma reconciliação ou informações de estudo de títulos a pagar aqui, por exemplo, nós temos as invoices. Então, isso ajuda bastante. E é uma reconciliação muito útil no nosso dia a dia no escritório de contabilidade. É com grande satisfação que a gente encerra os nossos tutoriais de automação. O nosso intuito foi despertar curiosidade e ensinar conhecimentos básicos. Se vocês acompanharam toda a cadeia do vídeo, vocês são capazes de utilizar as ferramentas mais básicas, como as de entrada de dados, para começar a orientar os seus relatórios, estabelecer métricas e lógicas, apertar o Run e validar como está essa lógica se comporta, tá bem? E gostaria de pedir uma ajuda para vocês de comentarem o vídeo e preencherem o nosso formulário, que vai ser de grande importância para o nosso projeto. Muito obrigado, os alunos da Unifesp agradecem a presença de vocês e acompanhamento nesse tutorial. E se tiverem outros tipos de dúvidas ou interesses, comentem abaixo. Nós podemos criar novos vídeos e novos materiais aí para ajudá-los nessa jornada de automação. Muito obrigado.